conforme a gente havia combinado, né, o Álvaro ontem deu a última aula, e aí eu vou pegar as aulas dele. Um dos objetivos da aula de hoje, então, o objetivo da aula de hoje, para dar uma amenizada, é falar sobre aquecimento global, tá? Explicando um pouquinho sobre aquilo que vocês eventualmente já sabem e colocando isso dentro do nosso conteúdo. Tá? Feito? Vamos ver se vai funcionar meu passador de slides aí. Era para funcionar meu passador de slides aí. Tinha que contar, né? Fizeram uma economia no seu país aqui. Ó, tá instalado ali. Não passa. Não, as coisas têm que funcionar, senão eu faço em casa, aqui em casa funciona. Bom, enfim, vamos lá então, pessoal. Estou gravando, tá? Se alguém tiver alguma coisa contra a gravação. Não, mas o meu passador passa, funciona, só não está funcionando aqui porque não tem a entrada USB, está toda torta ali. Está funcionando. Ó, ali o laser está funcionando. Bom, pessoal, o papo nosso, então, diz respeito a aquecimento global. Tá? Nesse papo de aquecimento global, a intenção é falar com um enfoque bem Enem. Tá? Então, a gente começar falando sobre o efeito estufa. O que consiste o efeito estufa? Tá? O efeito estufa está presente no nosso dia a dia e ele é necessário para as condições de vida que a gente tem na Terra. Se não existisse o efeito estufa no nosso planeta, a gente não teria a vida como ela é concebida hoje, não nas condições que ela existe. Tá? Então, a gente tem aqui o Sol mandando energia para a Terra, parte dessa energia bate na atmosfera e volta, e outra parte atravessa a atmosfera. Percentual aproximadamente aí de 60% da energia que atinge a superfície da Terra. Tá? Retorna através da atmosfera. Essa energia que é refletida que é responsável pelo brilho do nosso planeta. O nosso planeta aparece brilhando por isso. Tá? Qual é a potência média que atinge a superfície da Terra? Ao redor de 240 watts por metro quadrado. Então, isso já é um indicativo positivo para a gente usar as células fotovoltaicas, tá? Que transformam energia solar em energia elétrica, que estão se difundindo cada vez mais, e essa difusão maior faz com que o preço se torne mais viável, né? Torna a coisa mais viável. Então, agora não funciona nada, tu tirou o... Vamos ver se funciona agora, tu tirou o mouse? Tá, agora funcionou, obrigado. Então tá. Bom, papo sobre a energia do Sol que chega à superfície da Terra, tá? Como é que a energia que o Sol manda chega na Terra se entre o Sol e a Terra tem um espaço vazio? Só tem uma forma de a gente transferir energia no vácuo, é através de onda eletromagnética, tá? Tu sabe que a frequência da onda eletromagnética está vinculada de forma direta à energia que ela propaga ou não sabe disso? Sim, a energia que a onda eletromagnética transporta é diretamente proporcional à sua frequência. Tá? Isso faz com que esteja vinculado também à temperatura do corpo que está emitindo essa energia, certo? Então, a temperatura do Sol faz com que ele emita energia na faixa de frequência que ele emite. Então, tem lá o espectro eletromagnético, né? O Jorge deve ter trabalhado com Ramilux G, com vocês, para memorizar. Onda de rádio, AM, FM, TV, micro-onda, infravermelho, luz, que alguns costumam dizer luz visível, mas se a luz é visível, a menos que a pessoa seja deficiente visual, não tem sentido dizer luz visível. Isso, sabe por que usam esse termo luz visível? Porque é o nosso costume tupiniquim lá, pela década de 70, até a década de 70 do século passado, a gente comprava os livros geralmente americanos ou até soviéticos, e trabalhava mais os americanos que os soviéticos. E trabalhava com eles traduzidos de forma literal. E isso se perpetuou. E em vez das pessoas adequarem a linguagem, ficou lá, luz visível, luz visível, luz visível, mas se a luz é luz.
O de ultravioleta, né, que faz com que a gente fique bronzeado, no caso, aí, porque a radiação ultravioleta tem vantagens ou não tem vantagens para nós? Tem vantagens, né? O que ela faz de bom para nós? Fixação da vitamina D, ela por si só, se a gente parasse de poluir aqui, ela conseguiria repor as falhas que a gente tem na camada de ozônio, ela conseguiria melhorar as condições da camada de ozônio, que está sendo bem atingida pelas emissões de poluentes, né? O raio-x, a emissão de raio-x não acontece pelo Sol, ultravioleta tem essa faixa de frequência assim, e radiação gama. A radiação gama é oriunda das reações de fusão, de fissão nuclear. Fissão nuclear. Está ali, então, o que aumenta da esquerda para a direita no Hameluk G? É a energia que a onda eletromagnética transporta, o fóton, que é o menor pacotinho de energia que a onda transporta, a frequência, aumenta a quantidade de movimento linear que a onda transporta, e aumenta o poder de penetração. Quanto maior a frequência da onda, mais ela consegue penetrar na matéria. E, no sentido contrário, aumenta o comprimento de onda e o período, né, que são inversamente proporcionais à frequência da onda, né? Bom, por que falar, então, desse espectro eletromagnético, né? Porque a radiação que transfere calor é a radiação de faixa de frequência do infravermelho. Então, quando a gente tem emissão de energia da onda eletromagnética, por exemplo, energia radiante, né? Parte dessa energia pode ser absorvida pelo corpo, pela estrutura, parte pode atravessar, pode ser transmitida por ela. Vamos pegar como exemplo o vidro, né? A luz do sol bate no vidro, uma parte volta, uma parte é transmitida através do vidro. Uma que volta a gente chama de reflexão. E uma parte também é absorvida pelo vidro, e o vidro acaba esquentando, né? Então, ele absorve essa energia luminosa e, na medida que ele absorve, ele vai acabar mandando de volta alguma coisa que já não vai mais ser luz, vai ser numa outra faixa de frequência. Então, a energia radiante pode ser absorvida, transmitida ou refletida quando atinge um objeto. Absorvido, o que faz quando absorve? Se o objeto absorveu energia, essa energia vai ficar armazenada nas suas moléculas, vão ficar mais agitadas, vai esquentar. Pode passar, ser transmitido através dele, como acontece com a luz passando o vidro, passando o ar. Refletida pelo objeto, retorna ao meio inicial. Bom, do que depende, né? Se vai passar, não vai passar, vai ser absorvida, vai ser transmitida, vai ser refletida. Das propriedades, basicamente das propriedades do corpo, né? Que pode ser um corpo opaco para aquela faixa de frequência, quando é opaco não passa, né? Pode ser refletido por superfícies polidas, tá? Depende também da frequência da radiação que está incidindo naquela estrutura. Por que isso é relevante, tá? Quando a gente fala do efeito estufa, um bom exemplo para mostrar o efeito estufa para vocês é pensar num carro, num estacionamento. Um carro fechadinho. Ao longo do dia, o sol está mandando energia para dentro do carro, né? A luz passa pelo vidro e é absorvida pelos componentes internos do carro, painel, bancos, volante, enfim, laterais do carro. Então, à medida que eles entram, essa luz acaba sendo absorvida em parte pelo banco, pelo painel do carro, essa energia chega lá. E à medida que ela é absorvida, as moléculas dessa estrutura ficam mais agitadas, esquenta. Mas, depois que é absorvida, ela vai devolver alguma coisa. Vai devolver. O que volta, não volta na mesma faixa de frequência, porque mudou. Ele absorveu parte da energia, baixa a frequência. E aí, quando vai tentar sair essa energia que está sendo emitida pelo banco, pelo painel do carro, o vidro se transforma num espelho. Mudou a faixa de frequência, mudou o comprimento de onda, da onda que está lá dentro, por ter sido absorvida pelo banco, por exemplo. E aí, quando bate no vidro, não consegue passar pelo vidro. Ela não consegue passar, bate e volta, funciona como um espelho. E aí a temperatura dentro do carro vai aumentando. Aumentando drasticamente, atingindo aí facilmente ao longo de um período de sol forte, um verão de Porto Alegre, temperaturas acima de 100 graus Celsius. Aí o pai sai e esquece do filho no carro, aquela tragédia. Ou vai fazer uma compra e deixa o cachorrinho no carro, mata o cachorro, cozinha a criança, cozinha o cachorro lá dentro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A questão de segurança com as pessoas, que eventualmente a gente pode esquecer dentro do carro,
não deveria esquecer, né? Mas claro que nenhum pai vai deixar a criança cozinhando dentro do carro de propósito. Não na idade que eles estão. Se fosse na idade de vocês, talvez sim. Brincadeira. Mas na idade da criança, não. É lógico que é um acidente, evidentemente, né? O pai não vai ter esse senso. E a vida assoberbada, aquela correria e tal. Mas o bichinho, o cachorro, pode ficar também, não de propósito, mas por esquecimento, ou achar que não vai acontecer nada. Vai matar o bicho lá dentro. Bom, o efeito estufa na Terra, ele acontece sim. A radiação do Sol chega lá, através de luz visível, ondas curtas, principalmente. A Terra recebe aquele 60% que chega a penetrar, absorve essa energia e devolve. Ela esquenta, devolve na forma de infravermelho. E também ondas longas. Tá? Isso é uma faixa de onda de rádio. Onda de rádio tem AM, FM e televisão, mas tem a onda de rádio curta e onda longa. Longa está se referindo ao curta, está se referindo ao comprimento de onda. Tá? Então, o que acontece? Tem luz visível, tá? Onda curta, comprimento de onda pequeno, luz, frequência elevada. Volta infravermelho, frequência menor. Onda longa, frequência menor, comprimento de onda maior. Então, é porque perdeu energia. Essa energia foi absorvida pela Terra e a Terra esquentou. Bom, aí o que acontece? Quando vai sair, a atmosfera funciona como um espelho e não deixa essa energia voltar para o espaço. Isso fica num efeito vai e vem, e a temperatura da Terra acaba subindo. Então, a superfície e a atmosfera terrestre recebem radiação vinda do Sol, que aquece a Terra. A superfície terrestre irradia parte dessa energia na faixa de comprimentos de onda mais longos, infravermelho. Se não tivéssemos o efeito estufa na Terra, se estima que a temperatura média da Terra seria na ordem de menos 20 graus Celsius. Tá? Então, vê que a vida não seria como ela é concebida no nosso planeta, se não existisse o efeito estufa. Mais um outro slide aqui, mostrando então o Sol emitindo radiações, né? Ó, batendo na superfície da Terra, parte que entrou na Terra volta, bate nas nuvens, bate na atmosfera, bate ali em CO2, enfim, outros gases que aceleram o processo do efeito estufa, e aí fica o infravermelho não conseguindo passar para fora e a temperatura da Terra subindo, né? Aumentando em relação ao que seria aqueles menos 20 graus Celsius. A maior parte da energia radiante que a Terra recebe do Sol é luz, tá? Com uma frequência alta se comparada ao infravermelho, e pequeno comprimento de onda se comparado ao infravermelho. Tá? A superfície terrestre absorve parte da energia e esquenta, daí a Terra irradia energia em baixas frequências, infravermelho, e grandes comprimentos de onda. Tá? Bom, para a luz, a atmosfera é transparente. Eu me refiro à atmosfera numa condição natural, certo? Não aquela atmosfera com gases poluentes, que fica turva, enfim, não. Nem em dia de chuva, tá? Com nuvens muito pesadas. E ela é opaca para a radiação infravermelha. Então, a radiação infravermelha não consegue sair. Acaba até devolvendo essa energia. Ó, parte da radiação é absorvida por alguns gases da atmosfera, contribuindo, então, para aumentar a temperatura do nosso planeta. E esse é o fenômeno chamado de efeito estufa. Tá? Então, a isso a gente chama de efeito estufa. E o efeito estufa, por si só, não é o problema. Tá? Ele, se acelerado, pode ocasionar o problema. Bom, quem é que absorve o infravermelho? Principalmente o vapor d'água, tá? O gás carbônico e o ozônio. Ozônio nós temos na camada de ozônio, né? Gás carbônico, emissão de combustíveis fósseis, principalmente. E água, o nosso planeta tem água, aliás, é a condição para a gente poder ter vida no planeta também, é água, né? Boa parte do efeito estufa do nosso planeta deve ser a existência do gás carbônico, pois o infravermelho é facilmente absorvido pelas moléculas do gás carbônico. As nuvens também são importantes absorvedores dessa forma de radiação, que é o infravermelho, e tem outros componentes que absorvem o infravermelho, metano, o óxido nitroso, os clorofluorocarbonos. Aqui tem, antigamente, se diz que hoje não, né?
a gente tinha nas geladeiras, nos aparelhos de ar-condicionado, CFCs, o próprio tubo de spray, né? Que emitem clorofluorocarbonos que são nocivos à camada de ozônio e aceleram ainda o processo do efeito estufa. O metano está muito presente quando se fala aí no pum do gado, né? O gado ali no campo e tal, ele vai defecar e vai liberar, então, mas não só ele, né? Qualquer ser vivo, daí, enfim, vai liberar. Então, isso pode acelerar. Se é ou não o suficiente para provocar alteração, é aí que mora a discussão, certo? É aí que mora a discussão. Bom, o aquecimento global, decorrência de um agravamento do efeito estufa. Há um desequilíbrio no efeito estufa, para mais, que desestabiliza o equilíbrio energético do planeta, tornando, então, a temperatura média do planeta maior, que provocaria ou provoca o degelo nas geleiras, né, que nós temos aí, principalmente no Polo Sul e no Polo Norte também. Então, ali a gente tem algumas fotografias que foram tiradas, enfim. Aí vem uma parte conceitual. O que eu quero dizer para vocês, assim, e deixar bem claro para vocês, que esse slide é de uma palestra que eu dei aí há alguns anos, aqui em Porto Alegre. Eu dei essa palestra em São Paulo, dei essa palestra em Pelotas e Rio Grande, tá? Sobre efeito estufa. Um debate que existia entre o aquecimento global ou não aquecimento global. O que eu vou dizer para vocês é aquilo que vocês sabem que eu penso normalmente, tá? O professor não pode vir aqui para doutrinar vocês, dizer, olha, o aquecimento global existe assim, 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 assim. O professor tem que mostrar para vocês que há uma gama muito grande de cientistas que diz que o aquecimento global existe, que ele está afetando as calotas polares, enfim, e que isso está alterando a temperatura média do nosso planeta. Mas há cientistas que dizem que isso não está acontecendo. Isso é relevante que a gente saiba. Tá? É relevante que a gente saiba. Porque falar de aquecimento global é falar principalmente de economia. Agora, por exemplo, houve um debate lá entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos e o candidato da oposição disse que o que está acontecendo na Amazônia, no Brasil, enfim, a Amazônia tem o poder a floresta amazônica tem o poder de purificar isso foi o que ele disse, purificar toda a emissão de gás carbônico que os Estados Unidos faz com a sua indústria. Então, veja, ele está dizendo uma besteira, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Não é a floresta amazônica que vai fazer a transformação, mas tem todo um interesse por trás, não estou dizendo da floresta amazônica, todo o interesse por trás de tudo que se diz respeito ao aquecimento global. Porque a gente está falando de poder das indústrias, de quem tem dinheiro são as indústrias, efetivamente, né? Ou os países mais industrializados. E os países menos industrializados têm muito menos dinheiro, né? Até acompanhe pela aula de geografia, vocês estavam falando aqui do agronegócio, né? Ou não, enfim. O Brasil é eminentemente um país de setor de qual é a economia? Onde é que a nossa economia é mais forte? No setor primário, né? Então, vê, a gente depende da plantação, depende para poder alavancar a nossa economia, ainda, né? Ainda, enfim. Então, tem que estar bem claro para vocês que tem cientistas renomados também que dizem que o aquecimento global não está acontecendo, eles têm argumentos fortes. Tanto que se tu chegares no Instituto de Física aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e falar com vários professores, não vou dizer que todos, mas vários professores não se posicionam assim de uma forma definitiva em relação ao que está provocando. Tem aquecimento global, e esse aquecimento global é prejudicial para... Tem professores que não se posicionam, professores renomados do Brasil inteiro, e fora, inclusive. Tá? Porque eles respeitam os cientistas que dizem que não acontece também. E também sabem que tem uma disputa econômica muito forte para tratar, né? E acaba descamando para ideologias políticas, enfim, mas, enfim, não me diz respeito. Tá? Me diz respeito é que tu, na hora que vai analisar as coisas, saiba que tem posicionamentos divergentes, que não são posicionamentos
do tipo, use cloroquina, não, é posicionamento científico. Tá? Eu não tenho posicionamento definitivo em relação a isso. Tá? Eu acho que quanto menos a gente estragar o planeta, melhor vai ser para quem vai ficar. Tá? Se a gente pode melhorar a qualidade do planeta, a gente tem que trabalhar para melhorar a qualidade do planeta. Diminuir um pouco o que a gente já estragou, porque a gente estraga bastante. Não tem como negar isso. Então, acho que a gente tem que cuidar. Tudo aquilo que a gente faz para melhorar a qualidade de vida dos seres que habitam o planeta, eu acho que tem que ser saudado. Agora, eu também não sou radical, que tem uma árvore no meio da rua, não vou tirar a árvore, porque aí as pessoas estão andando de carro acabam se matando porque bate na árvore. Então, transplanta a árvore ou planta 10 árvores no lugar daquela em outro lugar lá e não ali, porque o progresso vai acontecer efetivamente. É que a economia, a política, ela está sempre por trás da economia, né? A economia e a política, elas andam de mãos juntas, né? Então, sim, eles têm que pagar, né, pela emissão de carbono, tudo isso tem custo, né? Tudo isso tem custo. Isso, Aí vem a Europa dizer, porque no Brasil, não sei o que, mas cadê as florestas da Europa, né? Para onde é que foram? Eles queimaram antes, né? Inclusive desmataram aqui quando vieram para cá, no pau-brasil, enfim. Então tem muita política por trás e a gente não pode ficar assim indo por trás. A gente tem que pensar. Tu tem direito de se posicionar? Com certeza sim. Mas teu posicionamento ele tem que ser feito de uma forma coerente, sabendo que existem posicionamentos divergentes e a gente tem que estudar os posicionamentos divergentes até para solidificar o posicionamento que a gente tem, tá? Em termos da ciência, não estou me referindo à política, nem, enfim, que isso aí é de cada um. Bom, aí o que eu chamei aqui, pessoal, para incrementar na palestra que eu dei para vocês, resgatar um pouquinho daquilo que a gente trabalhou, tá? Conceitos. Temperatura, estou pensando em Enem, tá? Lembrar que temperatura está vinculada ao grau de agitação das moléculas que constituem um corpo, um conjunto de corpos. A escala absoluta aqui é Kelvin, né? O ponto de fusão da água 273 Kelvin, de ebulição 373, lembrando que a menor temperatura que a gente pode ter seria 0 Kelvin, tá? Onde não tem movimento de translação das moléculas que constituem o corpo. Ali que corresponde a aproximadamente menos 273 graus Celsius, né? Não temos temperatura negativa em Kelvin, escala absoluta. Lembrar disso, tá? Em termos de Enem, isso é relevante. A temperatura em Kelvin é diretamente proporcional à energia cinética média de translação das moléculas. Então, se tu tem um corpo com uma temperatura de 50 Kelvin, e a temperatura... Então, ele tem uma energia cinética média das moléculas. Se a temperatura passar de 50 para 100, a energia cinética média dobrou. Se passar de 50 para 300, sextuplicou a temperatura, porque sextuplicou a energia cinética média. Pois não. Desculpa. De forma... Em laboratório que se tenta, né? Chegaram alguns bilionésimos de 0 Kelvin, mas não se atingiu. Oi? São bilionésimos. Eu não consigo... É terrível. Enfim. Há uma evolução tecnológica, né? Que às vezes eles divulgam, a gente acompanha ou não. Enfim. Mas é por aí. Calor, lembra? Calor e temperatura não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Uma forma é como tu te comunica diariamente, outra coisa é o conceito científico. O calor está vinculado à troca de energia, tá? Processo de transferência de energia que decorre em função de uma diferença de temperatura, certo? O fluxo de energia sempre vai acontecer do mais quente, maior temperatura, para o mais frio, menor temperatura, até que os dois atingem a mesma temperatura, ou seja, entrem em equilíbrio térmico. Então, o fluxo sempre do mais quente para o mais frio. Lembra da energia interna? É o que a gente vai passar a estudar na próxima aula, quando a gente for analisar o comportamento de um gás. A energia interna, que é representada pela letra U, é o somatório das formas como as moléculas do corpo, do sistema, podem armazenar energia. Então, a energia de movimento das moléculas, a energia cinética, e a energia de ligação das moléculas, que é a potencial. Toda vez que mudar a temperatura da estrutura, para nós na física, substâncias puras, a gente sempre pensa nisso, né? Se mudar a energia cinética é porque mudou a
temperatura. Aumentou a energia cinética média das moléculas, esquentou, baixou a temperatura e esfriou. Né? Toda vez que mudar o estado de agregação das moléculas, está mudando a energia potencial, a energia de ligação das moléculas. De calorimetria, nós falamos trocas de calor, né? A gente tem variação na temperatura, com isso variação na energia média das moléculas, cinética média das moléculas, mudança de estado físico, variação na energia potencial. Quantidade de calor sensível, pode encontrar ali pelo Q-macete, né? Ou pelo Q-chato, em minha homenagem a Q-macete ou Q-chato. Lembrar que normalmente a gente acaba usando o Q-macete, o Ma massa, o Czinho é o calor específico, que é uma característica da substância, e o ΔT é a variação na temperatura, enquanto que no Q-chato o Czão é a capacidade térmica, que é uma característica do corpo. Calor específico, então, vai contar para nós quanto de energia cada grama ou quilograma de substância tem que trocar para a temperatura variar 1 Celsius ou 1 Kelvin, para mais ou para menos. Vai depender da substância e vai depender do estado físico que a substância se encontra. Enquanto que a capacidade térmica vai contar para nós qual é a quantidade de energia por unidade por unidade de corpo que tem que ser trocada para a temperatura variar 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Então, estou pensando no corpo inteiro. E esse corpo inteiro tem substância ou substâncias, então ele vai ter um calor específico médio para a composição da sua estrutura e vai ter uma massa. Então, a capacidade térmica depende da massa do corpo, do que o constitui. E diz para nós quanto de energia cada corpo tem que trocar para a temperatura aumentar ou diminuir 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, que a variação é a mesma, né? Lembra? Variar 1 grau Celsius ou variar 1 Kelvin não faz diferença para nós. Quantidade de calor latente é o que eu vou calcular quando a estrutura muda o estado físico. Então, tem lá o Q-mole, o Q-moleza, né? Está ali, em que o Lzão é o calor latente, é uma característica da substância, e ele diz para nós quanto de calor cada grama ou quilograma de substância precisa trocar para mudar de estado físico. É um valor de tabela, tu não tem que saber de cor, ou então tu vai ter que calcular, né? Vão te dar as outras informações. Tá? Então, é uma característica da substância que também depende do estado físico que a substância se encontra e da pressão a que essa substância está submetida. O princípio fundamental da calorimetria, tu tem que lembrar, esse princípio é um princípio genérico na ciência, né? A energia não pode ser criada nem destruída, apenas pode ser transformada. Então, se o corpo troca calor e com isso ele não troca, se ele só trocar calor com outro corpo, se eu tiver um sistema termicamente isolado, a quantidade de calor que é cedida pelos corpos mais quentes vai ter que ser numericamente igual, em módulo igual, à quantidade recebida pelo outro ou outros corpos que constituem esse sistema. Tá? Essa troca deve acontecer até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Então, vai somando o que vai sendo trocado, o resultado é zero. Claro que a gente vai ter que convencionar que quem cede calor tem um sinal e quem recebe é outro. Na nossa convenção, cedeu é negativo, recebeu positivo. Propagação de calor, o papo da aula passada, tá? Que deu problema, não gravou, não sei se eu esqueci aqui, enfim. Mas, enfim, não gravou. Mas eu tenho gravações de aulas pequenas que eu fiz para o primeiro ano, posso colocar, disponibilizar para vocês. Tá? Então, propagação de calor de um corpo para o outro pode acontecer por condução, a gente viu ontem, né? Pela vibração das moléculas no meio sólido, geralmente, metais, né? Um aquecimento pela vibração das moléculas, e esse calor vai sendo conduzido ao longo de todo o corpo. Convecção nos fluidos, principalmente líquidos e gases, né, vapores, enfim, só nos fluidos, principalmente em líquidos e gases, enfim, separado, né, a transferência que acontece devido à diferença de densidade no meio. Então, vai haver um movimento de gás ou de líquido que vai subir o que é menos denso, geralmente o mais quente, e vai descer o mais frio, que é o mais denso, geralmente. E tem o processo de radiação e irradiação, que acontece através de ondas eletromagnéticas. Tá? Não tem necessidade de meio material para se propagar, é o único que se propaga no vácuo. Se falar de troca de energia no vácuo, na forma de calor, é por radiação e irradiação. Tá aí o Sol.
Todo o corpo irradia infravermelho, tá? Nas nossas condições. Por isso que tem aqueles óculos, aqueles sensores de radiação infravermelha, que vocês já devem ter visto em algum filme, enfim, tem até à venda, tu consegue, hoje em dia, adquirir com alguma facilidade no mercado. Tá? Porque todo o corpo emite uma determinada faixa de frequência de infravermelho. Tá? Isso eu não falei na aula passada, de absorver ou emitir energia. Tá? Bom, o corpo que é bom absorvente de energia, ele vai absorver, ele vai acabar emitindo também. Tá? Então, o bom absorvedor de energia também é um bom emissor. Quem é que é um bom absorvente de energia? São os corpos escuros. E tem um corpo que absorve toda a energia que chega nele, que é um corpo negro, tá? Que dá origem aí o que a gente pode ver na astronomia. Esses tempos, acho que essa semana, mostraram uma animação, né, de uma estrela sendo engolida pelo buraco negro, né? Tem um campo gravitacional absurdamente grande, ele absorve tudo, inclusive ondas eletromagnéticas. Então, ele tem a capacidade de absorver toda a energia que está chegando. Então, isso a gente chama de corpo negro. Tá? Corpos escuros absorvem mais energia e emitem mais também. Corpos claros refletem mais energia e emitem menos. Pode fazer isso com um experimento fácil. Pegar dois carros da mesma marca, deixar no sol, com cores claras e escuras, um branco e um preto. Deixar ali 10 minutos, tu botar a mão na superfície branca e botar na superfície preta, tu vai ver que o carro preto vai estar bem mais quente que o branco. Tá? Isso acontece, quem absorve bem também emite bem. Tá? É isso aí. Eu coloquei um material para vocês lá na plataforma, em Word, e eu tentei botar PowerPoint, como você sabe que eu não sei nada de mexer nessas tecnologias mesmo, eu tento entender, mas não entendo. Eu não vi nenhuma possibilidade de eu mesmo colocar os PowerPoint. Eu não sei se alguém, o Alex, que estava trabalhando com PowerPoint, ele coloca com PowerPoint, ele transforma em PDF. PDF. Tá, então eu vou transformar em PDF esses slides e vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Aí na semana que vem, pessoal, nós vamos ter as minhas aulas e as do Álvaro. Eu vou pegar um período, pelo menos do Álvaro, eu vou tentar fazer isso na quarta, que a gente teria 2 períodos, né? Eu vou pegar um período para a gente falar de uma coisa genérica, que não seja tão... Porque senão fica uma coisa cada vez mais pesada, né? Eu vou falar na semana que vem sobre o número de questões por conteúdo do Enem, com alguns exemplos. E aí eu acho que na outra semana eu falo da URGS, enfim. Pode ser assim? Tá bom? Aí eu consigo mais ou menos ajudar vocês, né? E eu estou gravando em casa e quero disponibilizar para vocês a correção da prova da URGS do ano passado, né, desse ano, e a dos últimos 3 anos, eu estou fazendo a gravação, tá? Eu estava fazendo a gravação por conteúdo, mas está tudo, cada questão está gravada num arquivo separado. Então, eu vou colocar a correção da URGS de 2020, que eu devo terminar esse final de semana, disponibilizada para vocês. Tá? Aí eu posso deixar a prova também disponível, se vocês quiserem. Enfim, aí eu consigo dar uma ajudada para vocês para o vestibular. Tá bom? Dá para fazer as questões todas do capítulo 2 ali, pessoal, do módulo 1, do módulo 1 de física, aliás, de física 1, né? Dos módulos 3, 4, 5, do livro 2. Do módulo 4, do módulo 5, do módulo 6. Aí na semana que vem a gente vai falar vamos falar de gases ideais e de termodinâmica, que é muito relevante para a URGS e um pouquinho relevante para o Enem. Tá? O Enem é mais forte na calorimetria e nessa parte que a gente abordou até aqui. Na URGS, a gente tem de termologia, em média, 3 questões na prova. Tá? Em média, 3. Mas já teve ano com uma questão só, já teve ano com 5. Então, mas em média, 3 questões. Normalmente, termodinâmica, 1 ou 2 questões, uma de calorimetria. Às vezes vem uma de dilatação, às vezes vem uma de transferência de calor. Tá? Mais ou menos nessa faixa. Conversão de temperatura, escalas termométricas. Nunca vi na prova da URGS, tá? Nunca vi na prova da URGS, nem no Enem. O que a gente precisa, com certeza, assim, saber é transformar de Celsius para Kelvin para o que a gente vai ver na equação geral do gás ideal, quando trabalha PV igual a nRT,
A temperatura, aquela equação de Clapeyron, ela tem a temperatura como sendo em valor absoluto, tem que ser em Kelvin. Então, no enunciado, às vezes eles dão em Celsius, e aí a gente acaba errando porque trabalha com Celsius. Então, para isso precisa. Está no programa, mas nunca cobrou. A URG jamais cobrou o Enem também, transformação de temperatura, até porque tem coisa mais relevante. O Enem, se não me falha a memória, já fez isso na prova de matemática, porque é regra de 3, né? Tu tem ali proporção, segmento pequeno para o grande, pequeno para o grande. Então, trabalha com a relação de proporção, mas na prova de física não. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, um bom final de semana, bastante cuidado aí, tá? Beijo para quem está em casa aí também, se cuidem.